Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Esse programa que leva a você o melhor da política, o melhor da sociedade, uma conversa muito espontânea. E mais uma vez, o programa Ceará em Pauta recebe um convidado muito especial. Graduado em contabilidade, especialista em ciências contábeis e gestão pública, já foi professor universitário, cerca de 36 anos de carreira na contabilidade, já passou aí por diversas prefeituras, atualmente presta assessoria em cerca de 14 prefeituras. Meu convidado veio diretamente do Cariri, é o Dr. Avartanha Souza. Dr. Avartanha, seja muito bem-vindo ao programa Ceará em Pauta, é uma honra imensa te receber. E dizer que é um grande prazer aqui estar e desde já agradeço pelo convite e me coloco à disposição de você e dos seus telespectadores. Doutor Avartanha, eu sempre tenho o costume de dizer a todo convidado que vem aqui, para que ele se sinta confortável, para que ele fique tranquilo, porque isso aqui é aquela conversa de calçada sobre política, aquela conversa que a gente está espontaneamente, está especulando, está falando do que acontece, porque normalmente, eu sempre digo aqui no programa, é em calçada e mesa de bar que estão as melhores especulações do futuro da política. Então aqui esse espaço é todo seu. Eu queria que inicialmente o doutor se apresentasse para que os nossos telespectadores saibam, para além daquilo que eu já situei aqui, com quem estamos falando. Bom, Breno, meu nome é Antônio Avartanha de Souza, né? Eu sou natural de Itauá, mas moro no Cariri já há quase 30 anos, né? Só em Juazeiro há mais de 20 anos. Trabalho na área de contabilidade pública, né? Há mais de 36 anos. Comecei como técnico em contabilidade por muitos anos, depois cursei a graduação, fiz duas pós-graduações, uma em gestão pública e outra em contabilidade pública, e atuamos especificamente nesta área esses anos todos, né? O nosso escritório, a sede é em Juazeiro do Norte, e temos também em Fortaleza, ali na Barão de Estudas, número 300, ali próximo ao Palácio da Abolição. E estamos na luta, né? Como você disse, atualmente prestamos assessoria para 14 municípios e estamos na luta, nessa parceria aí com os municípios, com os gestores municipais, né? Dando a nossa parcela de colaboração, de contribuição para com o setor público do Estado de Ceará. E como foi que se despertou essa paixão por contabilidade e especialmente trabalhar com contabilidade pública? Na verdade, foi um convite que eu recebi, né? Eu, na época, trabalhava no comércio, lá em Itauá, na parte de controle de estoque, faturamento e tal. Eu era técnico em contabilidade na época. Sempre trabalhei 3 anos nessa empresa e depois pedi para sair, fui buscar outro, recebi um convite para trabalhar no escritório de contabilidade pública, lá da minha cidade, no escritório do Dr. Aureliano Jataí Cavalcante Mota, um excelente profissional, diga-se de passagem. Então, recebi esse convite, trabalhei 11 anos com ele, até 96, quando, a partir de janeiro de 97, tomamos a iniciativa de, como se diz no interior, né, trabalhar por conta própria. Então, constituímos a nossa empresa, né? Hoje nós temos 3 empresas no ramo de contabilidade pública e estamos na lida, né? Estamos trilhando aí esses caminhos. E diante de todos esses desafios, lidar com o público é um negócio que você tem que ter aptidão, você tem que ter vocação, e principalmente quando se fala em trabalhar no setor interno, né? Que normalmente a gente vê mais a questão da prática política, a gente vê a atuação política de fato, as obras acontecendo, os projetos que acontecem, mas há um bastidor, né? Há todo um sistema que faz com que a máquina pública funcione com precisão. E o senhor nunca viu isso como um desafio? Na verdade, os desafios são sempre bons, são sempre bem-vindos, né? Porque através da superação desses desafios que a gente consegue, ou que a gente continua crescendo, continua avançando, continua adquirindo experiência, conhecimento. Então, eu sempre gostei dos desafios que tem
surgido, ou que surgiram ao longo dessa caminhada e que certamente ainda teremos muito pela frente. Devo dizer que eu gosto muito da área, né? Isso que é muito bom fazer o que se gosta, né? E eu gosto muito da contabilidade pública, né? A gente tem essa lida, essa atuação junto a vários municípios ao longo desse tempo todo. E a própria interação, além da busca de conhecimento, que a gente tem que fazer sempre, está sempre procurando evoluir profissionalmente, se atualizar, né, se manter atualizado, que não pode ser diferente, né, apesar de nós termos esses 36 anos, como eu já citei aqui, de atuação na área da contabilidade pública, mas sempre nos mantendo atualizados, né, participando de eventos, de seminários, de cursos, de congressos, né, inclusive alguns deles seminários internacionais realizados aqui no Brasil, mas de cunho internacional, todos eles voltados para a área pública. Então a gente se mantém e para se manter ao longo de tantos anos, a gente, né, na ativa, a gente tem que procurar se manter atualizado. E, obviamente, a convivência com os gestores públicos, com os agentes todos da administração pública, né? E a gente tem tido a felicidade. Claro que isso depende de município para município, como depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que você tem mais facilidade de relacionamento, outras não, mas a nossa atuação ela é sempre profissional. Então, independente de você, dizer assim, simpatizar com determinadas pessoas, e a gente não pode pensar por essa linha, a gente tem que pensar que nós estamos ali para cumprir o nosso papel, que a nossa missão é assessorar os gestores, os prefeitos, os secretários municipais e todas aquelas pessoas que atuam no âmbito da administração pública municipal. E é isso que a gente tem feito ao longo dessa vida profissional. Acontece muito, doutor Vartanhas, de confundirem a amizade com a assessoria nesse ramo de gestão pública? Não, eu não tenho esse problema, eu não tive esse problema, pelo menos que em alguma situação que chegasse a incomodar, né? De maneira nenhuma, porque a gente precisa separar as coisas, né? E a atuação profissional, ela se sobressai porque nós estamos no município para desenvolver um trabalho cujo objetivo é cuidar da gestão, é assessorar a gestão, preservar e orientar aos integrantes da gestão pública municipal para a bem aplicação dos recursos públicos, né? Mesmo que se tenha problemas em alguns municípios, isso sempre ocorrerá, obviamente, falhas, né, técnicas, enfim, mas o objetivo é sempre orientar os gestores para a bem utilização do recurso público, para fazer aquilo que a lei estabelece, que a lei determina, certo? E sempre focado no cuidado, no zelo, tanto pelo recurso público, como também com a atenção às pessoas, mas sempre prezando pela técnica, prezando pela legalidade dos atos, e não pode ser diferente, não poderia ser diferente. Então, nessa linha, e a gente não tem tido esse conflito, não, porque a gente tem separado isso, e os próprios gestores, os secretários, enfim, a gente não teve. Eu posso dizer que a gente teve muita felicidade de não ter tido, pelo menos até o momento, fato que haja, ou que nos leve a uma situação vexatória entre uma confusão da amizade pessoal, eventual amizade pessoal, e a parte profissional. Mas claro que a gente gera vínculos, né? Você gera também laços, porque nós somos humanos e é bom que seja, né? E é bom que seja assim, porque você convive, por exemplo, você convive em um determinado município trabalhando com gestores lá 3, 4, 5, 8, 10, 15 anos, né? Tem município que a gente trabalha há mais de 15 anos, então não há como não se gerar um vínculo com as pessoas. E repito, isso é bom, isso não é ruim. Né? E quando isso também acontece, a parte boa, e como eu disse, a gente tem tido sorte, muita felicidade nesse aspecto, é que como as pessoas já nos conhecem a nossa maneira de agir, conhecem a nossa maneira de nos portar profissionalmente, principalmente de dizer não, porque
quem trabalha na parte de assessoramento, de consultorias e tudo, a gente diz muito mais não do que sim, né? Logicamente que os nãos nem sempre agradam, mas é muito importante quando as pessoas recepcionam isso e entendem que a gente está orientando para o bem e que elas dão um passo atrás ou não tomam aquela iniciativa. Então, eu devo dizer que é bem importante e confortante, né? Confortante de a gente gozar de se prezar da confiança dos nossos clientes. Eu falo nesse sentido, doutor Vartanhos, porque é muito comum de se perceber que o exercício da assessoria, para além de só uma assessoria, é um exercício pedagógico. Você tem que constantemente estar ensinando os gestores, as pessoas políticas que acompanham a gestão, a como cuidar bem de suas contas para que não venham ter um prejuízo futuro em suas prestações de contas e até mesmo em situações... Hoje, com o advento da tecnologia, isso não acontece mais com tanta frequência, mas já houve relatos de pessoas que passaram por secretarias e depois de 7, 8 anos, depois que a pessoa não lembrou mais nem que foi gestor público, recebeu ali uma notificação do Ministério Público para prestar um esclarecimento, seja esse esclarecimento jurídico, ou seja, esse esclarecimento contábil. E quando eu me reporto a essa confusão entre a amizade da assessoria, é porque muitas vezes quando se cria um laço, quando você vai fazer essa advertência, por mais pedagógica que ela seja, causa ali um desconforto pelo laço. Isso é algo bom no sentido de que as pessoas aprendem a ter o respeito, porque isso é uma questão do cuidado do assessor, né? O não é um cuidado. Quando o assessor diz o não, ele está tendo um cuidado com o assessorado. E quando se preza por essa responsabilidade, por esse cuidado com aquele assessorado, que ele não venha sofrer nenhum dano futuro, é o que nos consagra, de fato, como profissionais da área pública, né? E dentro dessa ideia do exercício pedagógico, eu quero falar um pouco melhor no próximo bloco. Tranquilo. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Moço, eu sou o técnico de violar o sinal, tá fraco, né? O tempo todo, tô fraco, esse modo não tem mais jeito não. Pare de sofrer, bota fibra, vem pra Brisa. Olá, lhe apresento o senhor José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o senhor Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias.
Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o programa Ceará em Pauta, aqui na Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisanet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure um escritório da Brisanet e nos leve para a sua casa para que você tenha um papo de qualidade para assistir aí. O Ceará em Pauta hoje recebe o Dr. Avartanha Souza, contador público, e eu vinha tirar do gancho do último bloco, Dr. Avartanha, sobre essa questão pedagógica. E o doutor já passou pela academia durante um tempo, né? Como foi essa experiência de professor universitário? Foi muito boa, né? Uma experiência muito boa e é mais aprendizado, né? Porque quando você está lecionando, você está principalmente na obrigação de estudar mais, né? De dar mais conhecimento, porque você precisa compartilhar esse conhecimento. Então foi um momento muito valioso, muito rico, né? Na minha vida profissional. Nós tivemos duas passagens, né, lá na cidade, na minha cidade que moro há mais de 20 anos, como disse, em Juazeiro do Norte, primeiramente na faculdade Juazeiro do Norte, na FJN, e posteriormente na faculdade Leão Sampaio, né? Hoje a primeira Uni Juazeiro, a segunda Uni Leão, né? São centros universitários, né? Mas, como disse, a experiência é muito valiosa, realmente muito boa, e que, inclusive, nos auxiliou, nos apoiou nessa questão da orientação, né, em facilitar as reuniões, né, as reuniões técnicas que nós geralmente fazemos com os gestores, né, com o pessoal de apoio da gestão administrativa, aquelas reuniões de orientação, de tratar de novas matérias, de nova legislação, de novos normativos que surjam, sejam através a partir de portarias estaduais, federais, enfim, como também as instituições normativas dos tribunais de contas. Então, isso nos ajudou bastante e, como eu disse, só foi ganho, só foi proveito para acrescentar na vida profissional. Deixa eu fazer aqui uma pergunta ao doutor, e eu acredito que seja uma pergunta que universalmente cause uma dúvida, principalmente no público que nos assiste. O programa Ceará em Pauta é um programa que tem uma vertente muito política, né? Uma vertente muito social. A gente conversa muito com gestores, com pessoas que estão na gestão. E eu queria fazer aqui uma pergunta que vai nesse sentido, de uma forma técnica, para que o público entenda também, né? Como funciona a gestão pública? Como funciona a secretaria? Antes de uma obra ser executada, o que é que está por trás dessa obra? Na verdade, o que é que ocorre? A primeira coisa necessária, tanto na obra específica, como para a gestão pública como todo, e assim como também é na vida das empresas, né, das empresas da iniciativa privada, é o planejamento. Né? Para você planejar, para você pensar, o gestor ele pensa em executar determinada obra, muitas vezes até promete, aliás, muitas vezes não, e como promete nas campanhas eleitorais, o próprio plano de governo, né, que é registrado na Justiça Eleitoral durante a campanha,
ou lá no registro da candidatura, em que o candidato a prefeito, por exemplo, ele tem que registrar o plano de governo. Então, já é um planejamento inicial, mas é um planejamento inicial que ele vai apresentar para a população. Uma vez eleito, empossado, né, empossado e aí nomeado os seus secretários, os seus assessores, a partir daí tem que trabalhar o planejamento efetivo para fazer com que a máquina rode. Né? Na pergunta específica, para iniciar uma obra, a primeira coisa que se tem que fazer é a elaboração do projeto técnico, né? Chamar a equipe de engenharia, de arquitetura, enfim, a estrutura da Secretaria de Obras ou de Infraestrutura, para elaborar o projeto de engenharia, o projeto técnico, o projeto executivo da obra, que vai, consequentemente, o orçamento já faz parte desse projeto básico, né? Que é quem vai dar o norte, quem vai dizer para o gestor quanto é que aquela obra vai custar, né? Qual é o valor estimado, qual é o valor previsto naquele momento para aquela obra. Então, isso já é um planejamento. Eu vou planejar, porque uma coisa inicial foi eu pensar em executar aquela obra. O próximo passo é o planejamento, a elaboração do projeto para definir o valor e, a partir daí, você, enquanto gestor, saber se é ou não possível a concretização daquele pensamento, né, daquele planejamento. Então, esse é o ponto inicial. A partir daí, né, tem decidindo, se você viabiliza, você verifica que tem orçamento, né? Tem orçamento, tem disponibilidade orçamentária, tem disponibilidade financeira para isso, ou viabilidade financeira, né? Porque eu tenho que ter obrigatoriamente a disponibilidade orçamentária, ou seja, o Poder Legislativo tem que ter autorizado através da lei orçamentária, e eu preciso saber se o município tem viabilidade financeira, porque o dinheiro não necessariamente tem que estar na conta hoje, mas no meu planejamento eu tenho que saber que vai chegar, que vai entrar recursos nos cofres que serão capazes de suportar a realização daquela obra. Então, feito isso, constatado tudo isso, qual é o passo inicial? O próximo passo, na verdade, lançar a licitação, né? Que hoje é regra na administração pública, não só na municipal, mas nos 3 entes, né, da federação. Obrigatoriamente, toda despesa para se realizar tem que ser obrigatoriamente licitada, com algumas poucas exceções, que nós não vamos tratá-las aqui, porque a gente levaria o tempo inteiro, o programa inteiro, e não seria possível a gente detalhar isso integralmente. Então, mas esse é o ponto. A regra é licitar, então, superar essas fases que eu disse agora há pouco, do planejamento, de verificação da disponibilidade orçamentária, da viabilidade financeira, lança-se a licitação, e aí vai transcorrer o processo, culminando lá na frente com a declaração de um vencedor, ou seja, adjudicando a licitação, homologando a licitação, a consequente contratação, e aí vem a chamada emissão da ordem de serviço, ou seja, aquela autorização para que o serviço comece a ser executado ou o produto entregue, se for no caso de aquisições. E aí a vida que segue. Só para finalizar essa questão, esse ponto, a legislação ela estabelece que a despesa pública tem 3 fases, né? Que é empenho, liquidação e pagamento. Só que essas 3 fases elas só começam a partir da contratação. Hoje, quanto é que na doutrina, essas 3 fases que eu disse aqui são estabelecidas na Lei Federal 4.320, que é a lei que rege a administração pública, o direito administrativo, a contabilidade pública do país. Mas hoje a doutrina estabelece que não são apenas 3 fases da despesa, são 5, as quais eu já citei aqui sem estar falando que eram fases, que é o quê? Primeiro, a fixação da despesa, ou seja, primeiro eu tenho que ter orçamento. Então, entendem os estudiosos que a primeira fase da despesa é o orçamento. Se eu não tenho orçamento, eu não posso executar a obra. Segunda fase é a licitação, exatamente por essa obrigatoriedade. Como eu disse, a regra é licitar, né? E a exceção à regra é que não, mas são questões muito eventuais. E a partir daí culminaria com a contratação e, posteriormente, as 3 fases da Lei 4.320 seria empenho, liquidação e pagamento. Que, na verdade, significa empenhar, comprometer, mostrar que o orçamento está comprometido, né, através da emissão de uma nota de empenho, que ela já gera para o município, para o ente público, a obrigação de pagamento. A segunda fase
é a liquidação da despesa, que vale aqui um esclarecimento, que liquidação na administração pública não se confunde com pagamento, né? Na vida privada, eu costumo dizer que eu ouvi muitos meus avós, o meu avô saindo de casa dizendo para minha avó que ia ali na bodega da esquina liquidar a conta dele. Então ali ele estava dizendo que iria pagar a conta dele. Na administração pública, liquidação é aquele momento em que o fornecedor entrega o produto que ele vendeu, ou o prestador de serviço executa aquele serviço, no caso da sua pergunta, a obra. Então, é a comprovação. O cara está lhe entregando, dizendo que a obra está concluída, você está testando, você enquanto agente público, né, servidor público, enfim, está atestando que recebeu aquela obra e que ela foi executada na forma ou atendendo às especificações da contratação. E, por fim, o pagamento, que é aquele momento em que o poder público emite, hoje tudo por transferência eletrônica, o pagamento para a conta do fornecedor, do prestador de serviço, quitando aquela conta, ou seja, o cara já executou a obra, você já deu por recebido e agora você vai pagar. Então, é esse caminho que se segue obrigatoriamente, o que deve ser seguido obrigatoriamente. Então, diante desse passo todo dado, desse organismo, dessa biologia da gestão pública, eu queria muito, e isso também é uma dúvida pessoal, né? Eu dou aulas de Direito Administrativo no Centro Universitário, também aqui no Sertão de Canindé, do qual uma das minhas disciplinas é o Direito Administrativo. No começo, quando vinha toda a discussão, e sempre batendo sobre essa tecla do planejamento, da saída da atual, não sei se eu posso usar o termo atual lei de licitações, mas embora ainda vigente, ora vigente, que não deveria mais estar vigente, exato. Lei de licitações, Lei 8666, mas o que eu mais ouvia, inclusive de alunos, era: professor, os municípios não estão preparados. Os estados não estão preparados. A União Federal também não está preparada. Só que a gente teve legalmente um período de vacatio legis, o período, ou em miúdos, aqui para os telespectadores, a gente teve um período para se preparar, para se adaptar, para que aí essa lei, esse dispositivo, né, pudesse produzir efeitos, pudesse dar mais precisão, no qual haveria sim uma prerrogativa de que o planejamento, em tese, seria a base principal da gestão pública. Porque no Brasil hoje a gente tem 3 leis que geram ali em seu campo subjetivo muitas discussões, né? Isso numa questão até científica mesmo, é a lei de improbidade, é a lei de licitações por esse empecilho, se diga assim, e a reforma tributária tão falada desde os anos 90, desde do Fernando Henrique Cardoso, da tal reforma tributária. Mas queria entrar mais nesse assunto sobre essa questão das licitações, principalmente, que eu acredito que seja a maior preocupação dos gestores, né, para que se haja uma execução, no próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja mudança. Brisanet, o futuro ao seu alcance. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará.
A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, o seu programa de política, seu programa de sociedade, seu programa que é uma conversa tranquila para que você entenda como é que essa grande incógnita chamada Brasil em toda a sua organela funciona. A gente está aqui para simplificar o seu trabalho, que é entender o Brasil, muito embora a gente também não entenda às vezes. Meu convidado hoje é o Dr. Avartanhas Souza. E, Dr. Avartanhas, a gente deixou o gancho do último bloco sobre o preparo da União Federal, dos estados federados, dos municípios, quanto à lei de licitações, né? No bloco anterior, eu perguntei ao senhor como que funcionava a gestão pública, como era esse procedimento. E eu vi algo, pelo menos assim, na minha pouca vivência jurídica ainda, extraordinário, que foi esse alongamento da Lei 8666, que já era para ter saído de vigência esse ano, né? Era para já estar, de fato, a 14133, que é a nova lei de licitações de contratos administrativos, né? E queria saber do senhor como o senhor vê, se realmente o que se presume que não havia ainda uma preparação para a produção de efeitos tal qual a 14133 promete. Fica à vontade. Pronto. Na verdade, esse trabalho, essa prorrogação, vou chamar aqui de prorrogação da vigência, né, da 866 para dezembro de 2023, porque desde 1º de abril, a lei que era para estar vigorando unicamente no país, todos os entes, União, Estado e municípios, era a lei 14133. Né? Entretanto, no atendimento a umas demandas dos gestores públicos, né, principalmente dos gestores municipais, né, através da CNM, Confederação Nacional de Municípios, em que encampou esse trabalho no sentido de conseguir uma prorrogação, alegando o grau de dificuldade de implantação por parte dos municípios brasileiros. E nós sabemos que, de fato, há, certo, por conta da grande mudança. Podemos dizer dizer até que é uma mudança radical, porque a nova lei de licitações, a 14133, o foco dela é planejamento, né? Até governança, né? Até governança pública. Então, para você iniciar um trabalho, iniciar um processo licitatório, fazer uma contratação de bens ou serviço, tem que, de fato, ter um planejamento eficaz, um planejamento que, de fato, dê segurança ao poder público de que, de fato, as coisas vão funcionar, que, de fato, as coisas vão acontecer, né? Que você está estruturado, que o poder público está estruturado para garantir o funcionamento da máquina e da estrutura administrativa com base na nova legislação, certo? Então, inclusive que se comenta muito do grau de burocracia, né, que veio burocratizar a nova lei. Na verdade, ela traz uma série de exigências, né, ou acrescentou uma série de exigências que tem, como eu disse, o fundamento na questão
do planejamento, e aí não se fala apenas em planejamento orçamentário, mas planejamento no geral, né? Planejamento da execução, planejamento financeiro, certo? E o planejamento de compras, de aquisições, tanto é que agora, com a nova lei, todos os entes públicos terão que ter o seu plano anual de contratações, tem que ter um plano anual de capacitações. Então, tem uma série de instrumentos que foram trazidos pela Lei 14.133, que é a nova lei de licitação, que obrigatoriamente estará em vigor a partir de dezembro, né? A partir de janeiro para todo mundo, para todos os poderes, os órgãos e entidades públicas do país, né? Porque a 866 continua vigorando até lá, né? Claro que se a sua estrutura já permite usar a Lei 14.133, você usa, certo? Você não pode usar a mesma lei, ou aliás, você não pode usar as duas leis simultaneamente no mesmo processo, né? E nem também não é aconselhável, não seria razoável, né, você fazer as suas licitações todas pela Lei 8.666 e na hora de fazer uma dispensa você fazer pela nova lei, porque aí você estaria com certeza burlando a legislação, você estava buscando algum tipo de facilidade. Então, isso precisa ser revisto, mas realmente as administrações públicas, os órgãos públicos, as entidades precisam se modificar, né, da sua estrutura. Eu tenho dito que nós precisamos mudar a nossa cultura administrativa do ponto de vista da despesa pública, a partir dessas inovações da nova lei de licitações, como também, agora que também está em vigor desde 1º de janeiro, o Decreto Federal de número 10.540, que instituiu o CEAFIC, né, que é um sistema único e integrado de administração orçamentária, financeira e controle. Em resumo, um único sistema de contabilidade para ser utilizado por todos os órgãos e entidades do ente público, né, por exemplo, o município X, o poder executivo, o poder legislativo, autarquia, se tiver autarquias, todos os órgãos e poderes terão que utilizar o mesmo sistema, já estão utilizando o mesmo sistema de contabilidade e a mesma base única. Porque muitas vezes a gente usava o mesmo sistema no Poder Executivo, era utilizado o sistema A, no Legislativo, na Câmara, usado o sistema X. Em outras situações, os dois poderes utilizavam o mesmo sistema, mas em bases distintas, né? Tinha a base do Executivo, a base do Legislativo, agora a base única. Né? A base é no sistema, no servidor do Poder Executivo, e aí todos os órgãos, inclusive o Poder Legislativo, o outro Poder Municipal, né? Se a gente for falar do Estado, aí nós teríamos, além do Poder Executivo e Legislativo, nós teríamos ainda o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Tribunais de Contas, né? Então, um universo muito maior. Nos municípios são os poderes Executivo e Legislativo e suas órgãos e autarquias, né? No caso daqueles que tenham autarquia, tem o regime de previdência, enfim, mas o mesmo sistema. E que traz esse decreto, me desculpe eu ter mudado de assunto, mas tem a ver com a questão já que a nova lei de licitação, a gente fala em mudança cultural por questão desse planejamento, veio o sistema, o decreto do CEAFIC, né, para dizer que agora, que obrigatoriamente os lançamentos, os registros dos atos e fatos da gestão pública, obrigatoriamente tem que ser feito em tempo real. Porque nós tínhamos até pouco tempo, em tempo real, a alimentação do portal da transparência, né? Portal da transparência em tempo real. Mas os registros dos atos e fatos nem sempre eram realizados em tempo real. Agora, obrigatoriamente, terão que ser. Então, isso também tem a ver com planejamento, com essa mudança de cultura. Então, uma coisa meio que se une à outra nessa mudança da legislação, nessa mudança da cultura administrativa e com foco principal, a transparência pública, né? Dar informações, passar informações para a sociedade, para a população, daquilo que está acontecendo no âmbito do poder público, né? As suas ações, os seus atos, seus fatos, as suas receitas, as suas despesas, os seus processos licitatórios, são tudo em tempo real. Então isso é, de fato, uma mudança muito grande, porque por mais que isso já tenha sido previsto há anos,
né? Por exemplo, a questão das fases da despesa que eu falei há pouco no bloco anterior, né? As fases da despesa são empenho, liquidação e pagamento. Está posto na Lei 4.320, que é de 1964, né? E ainda assim, ainda há hoje uma inversão aqui, ali, lá, uma inversão dessas fases, né? Muitas vezes, naquela urgência de se atender a demanda da população, você não, há uma excepcionalidade que às vezes pode não esperar o trâmite normal daquele processo, daquela fase da despesa, e muitas vezes há uma certa... E agora não mais, então tem que de fato mudar essa cultura. Né? E aí vem a lei 14.133, a nova lei das licitações, com essa questão dessas inovações do planejamento, da governança, dos planos como eu disse, plano anual de contratações, plano anual de capacitações e vários outros instrumentos, e essa necessidade de se ter toda essa engrenagem funcionando a contento e, de fato, em tempo real. Doutor Vartans, a pergunta que eu vou fazer pode até soar poética, dentro do assunto que nós estamos falando. O doutor sabe, eu sei, e todas as pessoas que trabalham com isso deveriam saber, que nós estamos no período da modernidade. E não se dá mais para se adotar um sistema de governo, uma cultura, como o doutor muito bem colocou, uma cultura de cuidado com contas, com orçamentos, com a gestão propriamente dita, dos anos 60, que se estendeu. Dentro desse sistema, falamos aqui da lei de licitação e do CEAFIC, que é o que eu quero me aprofundar melhor agora no próximo bloco. E já deixando o gancho para lá, de uma forma muito prática, o doutor tem esperanças de que essa cultura se molde, porque nós sabemos que a modernidade está aqui, está presente, que agora com a tecnologia não vai demorar mais tanto tempo para se analisar as contas, porque a inteligência artificial muitas vezes vai fazer isso. Uma coisa que demorava meses para fazer, hoje a pessoa pode fazer em menos de uma semana, olhe lá, se não horas. Sim. Então, há uma esperança de que essa cultura, como profissional, o doutor tem uma esperança de que realmente a gestão, a cultura de gestão vai acompanhar essa modernidade? E, diante disso, como se aplica isso ao CEAFIC? Eu quero falar melhor sobre isso no próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu volto com o quarto bloco do Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício, estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. A vida muda, não tem jeito. E se vai mudar, então é melhor que você seja a mudança. Por isso, mudamos a nossa vela. Nossas formas ficaram mais flexíveis. As cores ficaram mais quentes. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja, na verdade. BrisaNet. O futuro ao seu alcance. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica.
O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Ceará em Pauta aqui na Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Um abraço para todo o Nordeste que está conectado, onde chega as ondas da BrisaNet. Aqui no nosso estado do Ceará que tem uma audiência tremenda. Então, você que ainda não tem a BrisaNet, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para perto de você. Um abraço para a nossa audiência em Alagoas, no Rio Grande do Norte, no estado da Bahia, no estado de Pernambuco, aquele abraço mais que especial. Estou aqui com o Dr. Avartanha Souza. Dr. Avartanha, eu deixei eu deixei um gancho no último bloco sobre essa cultura. O doutor fez uma observação sobre essa questão da cultura com os gastos, com as contas, com a gestão como um todo, e perguntei se, de fato, o doutor tem esperança de que esta cultura mude e também que o doutor fale melhor sobre o que é o CEAFIC e como ele vai funcionar. Fique à vontade. Pronto. Breno, eu acredito, né? Primeiro, eu espero que sim. Segundo, eu acredito, certo? Se utilizar os dois termos, ou seja, se usar na proporção inversa, também está valendo. Eu costumo dizer que sou otimista, certo? E por essas razões eu acredito que vai dar certo, pela necessidade que tem o poder público, né? Que tem o poder público de se adequar às mudanças e tem a obrigatoriedade de cumprir as normas legais, e estão aí as leis para serem cumpridas, e é nesse aspecto que nós trabalhamos, é com esse foco que a gente trabalha, no sentido de orientar, como disse antes, os nossos gestores, né? Os agentes, todos os atores da administração pública, no sentido de que se faça o que é legal, que se cumpra as determinações legais, se cumpram as normas, se cumpram as orientações dos tribunais de contas, do Ministério Público, enfim. E das assessorias que querem acertar e querem sempre que os seus gestores também acertem, né? O foco é esse, o objetivo é esse, levando-se em conta de que o maior interessado que as coisas dê certo, que o poder público dê certo, é a sociedade. O maior interessado. Por quê? O recurso público tem que ser aplicado sempre em favor da coletividade. Então a coletividade está aguardando esse retorno e está aguardando que todos nós que atuamos no poder público façamos com que as leis sejam cumpridas, né? Façamos com que as coisas melhorem, façamos com que as gestões se atualizem, se modernizem, que dê transparência pública daquilo, né? Repito, dos atos e fatos administrativos. E toda essa legislação, todo esse arcabouço jurídico que aí está, é para isso. Né? É para isso. Então eu acredito que vai acontecer. E quando eu falei da questão da cultura, a mudança da cultura administrativa, do ponto de vista do processamento das receitas, das despesas, dos registros em tempo real, né? Das informações de acesso público. Então, levando-se em conta de que os gestores estão preparados. Inclusive, eu tenho certeza
que esse envolvimento, essa campanha que foi feita a nível nacional, né, das entidades que representam os gestores, os municípios, por exemplo, foi exatamente para que, de fato, os municípios possam se adequar agora nesse curto espaço de tempo para que possamos fazer cumprir ou implementar nos nossos municípios tanto o que preconiza a lei de licitações, a nova lei de licitações, como o decreto do CEAFIC, né, o decreto federal 10.540. Né? E aí por isso que eu falei daquela história da cultura, porque muda de fato e muda muito, com essa obrigatoriedade das coisas ocorrerem em tempo real, serem registradas em tempo real. Né? Não é que as coisas não ocorressem em tempo real, mas os registros nem sempre. Né? Então, eu sou esperançoso, eu acredito que vai mudar, que vai melhorar, que vai dar certo e que precisa dar certo. Um outro ponto importante é que quando falando do CEAFIC, a questão das responsabilidades. Né? Hoje o acesso ao CEAFIC, tanto dos operadores como dos agentes, das pessoas que monitoram, dos secretários, prefeitos, qualquer pessoa que acessar o CEAFIC, pela determinação do decreto 10.540, vai estar lá identificado quem acessou, o horário que acessou e que tipo e a operação que foi realizada. Se aquela pessoa que acessou apenas fez uma consulta, se fez um lançamento, se fez um registro, se fez um registro com data retroativa, se excluiu um registro. Então, tudo isso hoje leva à responsabilidade ou à responsabilização das pessoas, sejam eles gestores, né, ordenador de despesa, sejam os operadores do sistema. Porque também está posto, né, está posto lá no decreto, que os sistemas, né, o CEAFIC, o sistema de contabilidade, o sistema de administração financeira, orçamentária e controle, ela vai gerar relatórios para serem entregues aos órgãos de controle interno e externo. E nesses relatórios, por exemplo, no relatório de empenho, se você chegar a pedir o relatório de empenho, ele vai estar informando a data do empenho, o número do empenho, mas a data do efetivo lançamento. Se eu estou dizendo que aquele empenho, ou se eu estou vendo que aquele empenho é do dia 20 de maio, né? Mas tem uma coluna lá no relatório que está dizendo que é dia 20 de maio, mas o registro foi feito no dia 31 de maio. Então já fica comprovado que esse registro teria sido feito com data retroativa, ou seja, teria sido feito extemporaneamente. E esse é o tipo de relatório que o Tribunal de Contas poderá pedir numa fiscalização. Que, aliás, falando em modernização e tudo, o Tribunal é um órgão que hoje está muito avançado do ponto de vista de fiscalização. Inclusive, agora de abril para cá, final de março, mas principalmente de abril para cá, tem saído muitas publicações de portarias de inspeções nos mais diversos municípios, para fiscalizações operacionais, né, para auditorias operacionais, né, e com preparo, e com corpo técnico preparado, e com ferramenta e com informações. Certo? Então, é toda uma estrutura que está sendo montada é força de expressão. Toda uma estrutura, uma estrutura que está sendo edificada, está sendo planejada e já posta em funcionamento, que o objetivo principal é sempre planejamento e transparência pública. Né? Planejamento, transparência pública e a boa utilização dos recursos, o zelo pela utilização, pela aplicação dos recursos. Então, os órgãos de fiscalização, né, de controle interno, de controle externo, e assim como os gestores todos, né, e quando eu digo gestores, não estou me referindo somente aos prefeitos, às prefeitas, aos secretários, secretárias, não. Todas as pessoas que atuam no poder público, que de uma forma ou de outra participam daqueles processos de receita e de despesa, né? Então, é natural, e a gente está... Tem um programa, inclusive eu assisti, uma parte não assisti todo, infelizmente, recentemente, uma videoconferência falando da questão de uma capacitação para os controladores municipais, certo? Com foco nessas questões da transparência pública, dos acessos, das informações. Enfim, muito importante.
Então é todo um leque de ajustes que estão sendo feitos que vai nos levar ao melhoramento das nossas máquinas administrativas do ponto de vista processual. Para finalizar esse comentário, nós estamos agora também, já existe na Secretaria do Tesouro Nacional e no Conselho Federal de Contabilidade, um grupo de trabalho cuidando da conversão das normas de contabilidade pública brasileira, né, às normas internacionais de contabilidade pública. Então não é uma coisa só local, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que daqui a um tempo, do mesmo jeito que a gente está tratando hoje de consolidação das contas públicas nacionais, e o CEAFIC também tem a ver com isso, é uma maneira de unificar os procedimentos de todos os órgãos públicos para que facilite a consolidação das contas nacionais através da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão geral de contabilidade do país. E aí nós já temos no Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com a Secretaria do Tesouro Nacional, um grupo técnico tratando da conversão das nossas normas às normas internacionais de contabilidade pública. Então, hoje a gente está falando de contabilidade pública aqui no município nosso, pequeno, a mesma contabilidade pública, né, dos mesmos demonstrativos, o mesmo tipo de informação dos municípios de grande porte, né? E daqui a pouco tempo nós estaremos falando de contabilidade pública em qualquer município nosso. Quando eu estou dizendo qualquer município, porque é a menor esfera, né? O menor ente, né? Com qualquer unidade do exterior, a nível internacional. Porque as normas estão sendo convergidas, estão sendo convertidas para um formato que busque essa consolidação ou que busque essa padronização das informações. Então, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas vai nos levar sempre ao melhoramento, eu creio, eu aposto e espero viver. Aliás, eu quero fazer parte dessa fase, se Deus quiser. Doutor Vartanhas, queria lhe dizer que foi uma honra lhe receber aqui no Ceará em Pauta, certo? Esse programa em especial foi para mim uma aula. Eu recebi aqui uma aula de suas vivências, de sua experiência na contabilidade pública. Afinal, hoje, né, o trabalho de assessorias é um trabalho dinâmico e hoje o doutor Melhor, com 14 prefeituras, são cuidar do dinheiro do povo, da prestação de contas do povo, é um dever, é um exercício muito gratificante quando se faz com precisão. A Vartanhas Contabilidade é um escritório que dispõe de uma seriedade muito grande, né? Sediado lá em Juazeiro do Norte, mas também em Fortaleza, e que cuida de diversas prefeituras, e o cuidado que o doutor tem, sendo a chefia maior do escritório, é de se admirar. Trabalho com um profissional muito capacitado, que é o Dr. Nonato Matos, que faz parte do grupo, e dá para se perceber a seriedade que tem o escritório. Então, para mim, além de ter sido uma honra de receber, para mim também foi uma aula. Até vinha conversando com o doutor aqui antes da Câmara, que participei de uma formação com o doutor, e do pouco que pude apreciar da formação, construí uma aula, levei para a instituição na qual leciono e construí minha aula em cima, justamente sobre a ideia o tema da aula era desconcentração, descentralização, e ali entrei sobre a parte de prestação de contas. Então, para mim foi muito rico. Essa casa, o Sistema Maior de Comunicação, a Sertão TV, está de portas abertas para o doutor sempre que precisar, e eu deixo aqui o espaço aberto para suas considerações finais. Breno, eu que lhe agradeço, uma honra imensa, eu sou imensamente grato e honrado por esse convite, de estar aqui no Sertão Central, ter vindo para essa brilhante casa, que aliás está de parabéns, a estrutura fantástica, eu não conhecia, excelente estrutura, o seu programa, certo? Então, muito obrigado pelo aconchego, pela receptividade, e nos colocamos à disposição. Estamos no Cariri, estamos no Ceará, estamos no sertão do Sertão Central, sertão do Canindé, e, enfim,
muito obrigado pela oportunidade, o prazer de conversar contigo nesse bom tempo, certo? E que muito obrigado, Ceará em Pauta, esse momento de felicidade. Forte abraço a você e a todos que nos acompanham através dessa emissora. Doutor, um prazer enorme, viu? Prazer, meu cara. Obrigado. Desculpa aí qualquer falha, viu? Nada, que esse programa é excelente. Eu não sou muito excelente. focado na câmera, não. Me perco muito nessa história da câmera. Eu só olho para ela.